Você já precisou tomar uma decisão onde qualquer caminho escolhido significaria perder algo essencial? Onde a razão grita uma opção, mas o coração se recusa a aceitar o outro resultado. É nesse abismo que a doutora Helena se encontra. Uma médica plantonista, acostumada a controlar o caos com bisturi e protocolo, agora enfrenta o caos interior. Uma escolha impossível entre dois filhos em um acidente de trânsito. Salvar um era condenar o outro. Ela escolheu. E agora, carrega o peso dessa escolha como uma cicatriz na alma. A ciência que ela tanto defendia não tem resposta para o vazio que sente. O protocolo não ensina como lidar com o fantasma da dúvida que a acompanha em cada plantão. E é por isso que ela voltou. De volta à casa onde cresceu, ao silêncio que a mãe sempre manteve, ao cheiro. O silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. De velho que promete conforto, mas que agora só parece amplificar o eco da sua pergunta: e se eu estivesse errada? O que acontece com a alma depois de uma escolha assim? O retorno à casa de infância não foi um alívio, mas uma imersão. Cada canto guardava uma memória, mas agora, elas tinham um peso novo, um tom acusatório. O sofá onde sua mãe tricotava parecia perguntar em silêncio: você acredita que eles estão em paz, Helena? Ou apenas apagaram? Helena, a cética, buscava respostas nos livros de neurologia que trouxera, tentando reduzir a experiência humana a sinapses e químicos. Mas a casa não operava sob essas leis. No quarto da mãe, ao abrir um velho baú de madeira, seus dedos encontraram um diário. A letra era familiar, trêmula nos últimos anos. Helena não sabe, lia-se na primeira página. Mas ela sempre sentiu a mesma sensação que eu tive aos 30 anos, quando perdi seu pai. Um frio que não era do corpo, mas da alma. Uma presença que não vinha dos olhos, mas de dentro. O diário da mãe falava de percepções, de sinais, de uma conexão que transcendia a matéria. Coisas que Helena, com toda a sua formação, sempre classificara como wishful thinking. Agora, lendo as palavras dela, sentia um calafrio. Não de medo, mas de reconhecimento. A dúvida científica a rachar, não por uma prova externa, mas por uma verdade interna que o papel antigo estava trazendo à tona. Foi naquela noite, sentada na sala onde a luz do luar entrava de forma quase sólida, que a experiência começou. Não foi um susto, mas um acolhimento. O ar pareceu engrossar, carregado de um perfume sutil de lavanda, o perfume da mãe. Helena não viu nada, mas sentiu uma presença familiar, não assustadora, mas profundamente presente. E então, a pergunta que a atormentava ecoou não em seus ouvidos, mas em sua mente, com uma clareza cristalina. Por que você acredita que a escolha foi sua, filha? A voz não era de fora. Era um pensamento que não era o dela, mas que ressoava com uma autoridade gentil. O diário na sua coluna parecia aquecer. A mãe não estava julgando a escolha médica. Estava questionando a premissa inteira da culpa. A ideia de que ela, Helena, era a autora absoluta daquele destino. A experiência não dava respostas prontas, mas desmontava a estrutura da sua dor. A paz que a sentir não era a ausência da culpa, mas a compreensão de que o amor, em sua forma mais pura, não opera na lógica da perda, mas na da continuidade. A alma da mãe não estava ali. O silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. Para dizer que está tudo bem, mas para mostrar que o tudo bem era maior do que a própria escolha. A manhã seguinte amanheceu diferente. O peso não desapareceu, mas sua textura mudou. Não era mais uma âncora, mas uma pedra de toque. Helena fez algo que a médica cética nunca faria. Sentou-se à mesa da cozinha, abriu o diário da mãe em uma página nova, e começou a escrever. Não um relatório clínico, mas uma carta. Uma carta para os dois filhos que perdeu, e para a mãe que a encontrou. Ela escreveu sobre a escolha, sobre a dor, e sobre a voz que a o silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. Questionou.
Escreveu sobre a possibilidade, assustadora e bela, de que o amor não se encerra com o batimento cardíaco. A casa, antes um túmulo de memórias, tornou-se um santuário de contínuo. A experiência extraordinária não foi um milagre que apagou o passado, mas um presente que iluminou o caminho à frente. Helena, a médica plantonista, continuaria a salvar vidas com suas mãos, mas agora, carregava também a certeza de que existem vidas que simplesmente mudam de estado. E que a alma, essa teia invisível, continua a tecer seu padrão, mesmo quando nós, do outro lado do véu, só conseguimos ver o fio que se solta. A pergunta que não sai da cabeça, então, não é mais por que eu escolhi, mas sim, o que farei agora, sabendo que o amor é a única lei que realmente importa. E aquela vibração que você sentiu, naquele momento de silêncio absoluto, não era medo. Era reconhecimento. Como se uma parte de você, sempre adormecida, finalmente estivesse acordando. Helena fechou o diário da mãe. Suas mãos não tremiam mais. O pânico que a consumia havia se transformado em algo denso e calmo, como a água de um rio profundo. A escolha impossível entre o filho que respirava e o que o silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. Já partirá ainda ali estava, gravada em sua memória. Mas agora, ela via de um jeito diferente. Não como uma ferida, mas como uma ponte. Ela se levantou. O quarto da mãe. Antes um túmulo de memórias, agora parecia um santuário. O ar era o mesmo, mas ela o respirava diferente. Cada objeto guardava um segredo que ela finalmente estava pronta para ouvir. O relato no diário sobre a perda de um filho não era apenas uma confissão. Era um mapa. Um testemunho de que a dor, quando atravessada com coragem, não destrói. Ela revela. Mãe, sussurrou ao ar, sem saber se dirigia às paredes ou além delas. Eu entendo agora. Não era sobre escolher. Era sobre amar. Em ambos os lados. A noite caía sobre a casa de infância. Helena não sentiu frio. Sentiu, pela primeira vez em anos, um calor que não vinha do radiador. Era o calor da presença. Da continuidade. Da certeza silenciosa de que o amor, na sua forma mais pura, não é um sentimento que se extingue com a respiração. É um campo de força que persiste. Ela olhou pela janela. As estrelas não eram apenas pontos de luz distantes. Eram testemunhas. E, talvez, um pouco da própria mãe, observando. A dúvida científica, aquela couraça que a protegera por tanto tempo, não desapareceu. Ela simplesmente se tornou irrelevante diante de uma verdade maior, sentida no peito, não calculada pela mente. Foi então que o telefone tocou. O som, estridente no silêncio, a fez sobressaltar-se. Era o hospital. O plantão. A vida que ela conhecia, a de bisturi e diagnósticos, chamando-a de volta. Helena olhou para o aparelho, depois para o diário aberto. 2 mundos. 2 verdades. A do bisturi e a da alma. A escolha impossível não estava mais entre 2 filhos. Estava entre 2 versões de si mesma, a que fugia da dor, e a que decidia caminhar através dela. Ela atendeu. Doutor Helena? Precisamos de você. Agora. A voz ao outro lado era urgente, real. Mas o sussurro que ecoou em seu coração era mais real ainda. Era o da mãe, talvez, ou o de algo ainda maior. Um convite. Ela respirou fundo. O ar entrava, carregado de pó e memórias, mas também de uma nova, estranha e poderosa possibilidade. Estou indo, respondeu, e suas palavras tinham um peso novo. Não era apenas uma confirmação de plantão. Era uma promessa. A de que, a partir de agora, ela carregaria a luz deste quarto, deste diário, desta experiência, para dentro daquele hospital de concreto e frieza. A porta da casa de infância se fechou atrás dela com um baque suave. O caminho de volta ao mundo que conhecera seria o mesmo, mas ela não seria a mesma. A dúvida ainda a acompanharia, como uma sombra fiel. Mas agora, ela sabia que não estava sozinha nessa caminhada.
E que a maior experiência extraordinária não estava em testemunhar o impossível, mas em permitir que ele a transformasse, para sempre. Que realmente importa? E foi essa pergunta, ecoando no silêncio da sala de estar da sua casa de infância, que a fez se levantar. O chão de madeira rangeu sob seus pés, um som familiar, que sempre a trouxera de volta à infância. Mas hoje, ele soava diferente. Soava como um chamado. Helena caminhou até o quarto da mãe. A porta estava entreaberta, como se alguém esperasse por ela. Oh! Cheiro de lavanda e papel antigo a envolveu. No canto, sobre a penteadeira de espelho embaçado, estava o diário de capa de couro que ela encontrara dias antes. Aquele mesmo que a fizera duvidar da própria sanidade. Ela o abriu na página marcada, onde a caligrafia trêmula da mãe descrevia uma noite exatamente como aquela. Sentia a presença do seu pai hoje. Não como um fantasma, mas como uma luz quente que preencheu o quarto. Ele não veio com palavras, Helena. Veio com uma certeza, que o amor não se apaga. Que ele apenas muda de forma. Helena fechou o diário com um soluço contido. A dúvida científica, aquela couraça que ela construíra durante anos de plantões e decisões clínicas, rachava a cada frase. A escolha impossível naquele acidente, o menino de 8 anos ou a menina de 5. Com recursos médicos para salvar apenas um, voltou com força total. Ela escolheu o menino. A menina não sobreviveu. E desde então, a culpa a devorava por dentro, sussurrando que ela jogará uma vida fora, que decidirá quem tinha mais valor. Mas o diário da mãe falava de outra coisa. Fala de um julgamento que não é humano. De uma justiça que não se mede em batimentos cardíacos. Ela se sentou na cama estofada, onde sua mãe dormira por décadas. Fechou os olhos. E, pela primeira vez, não tentou racionalizar. Não buscou explicações neurológicas para o que estava sentindo. Permitiu que a experiência a alcançasse. O quarto pareceu se expandir. O silêncio não era mais vazio, mas preenchido por uma presença gentil. E então, ela a viu. Não com os olhos da face, mas com uma percepção que brotava do peito. Viu a menina do acidente. Não como um corpo inerte, mas como uma chama luminosa, serena. A chama não a acusava. Não havia raiva, nem dor. Havia apenas uma compreensão vasta e pacífica. A chama formou uma imagem, a de sua própria mãe, sorrindo, segurando a mão da menina. As duas luzes se entrelaçaram, não como almas perdidas, mas como viajantes que se encontram em uma encruzilhada. Antes de seguirem caminhos diferentes. Uma verdade simples e avassaladora a inundou: a menina não estava perdida. Ela estava continuando. A escolha de Helena não foi um veredicto de morte, mas um ponto de partida. Para uma jornada que Helena, com sua mente limitada pela carne, não conseguia conceber. A culpa, aquela âncora que a prendia ao fundo do oceano, começou a se dissolver. Não porque a decisão foi correta ou errada, mas porque o amor da mãe por aquela criança, o amor da própria criança por sua nova jornada, era maior que o erro. Ela abriu os olhos. Lágrimas silenciosas escorriam por suas faces, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Um alívio tão profundo que a fez tremer. Ela entendeu, finalmente, o que sua mãe tentará ensinar-lhe através daquele diário e de toda uma vida de gentileza silenciosa. A continuidade da alma não era uma fuga da dor terrena, mas a própria essência do amor que a transcende. Foi então que ouviu um som vindo da sala. Um tilintar suave. Ela se levantou, com o corpo leve, como se carregasse um peso invisível por anos e finalmente o tivesse largado. Na sala, sobre a mesa de centro, o pequeno relógio de pêndulo que pertencera à avó havia parado. Suas mãos marcavam exatamente a hora em que a menina do acidente falecera. Mas, conforme Helena se aproximava, o pêndulo, parado há dias, deu um único, lento balanço. Depois, outro. E outro. O tempo,
que parecia estagnado em sua culpa, voltou a fluir. Ela colocou a mão sobre o relógio, sentindo a vibração fraca sob seus dedos. Não era um milagre. Era uma confirmação. Uma ponte entre o mundo que ela conhecera e aquele que agora começava a entrever. O amor, a única lei que realmente importa, não apenas continuava, ele guiava, perdoava e trazia paz. E naquele silêncio renovado, Helena finalmente sentiu que podia respirar. A escolha ainda existia, uma cicatriz em sua alma. Mas agora, ela sabia que não definia quem ela era. O que a definia era o que faria a seguir, com essa nova luz a iluminar seu caminho. E o primeiro passo, ela percebeu com uma clareza cristalina, era simplesmente aceitar o presente. Este presente. Aquele momento. E permitir que o amanhã viesse, trazendo consigo a promessa de um propósito renovado. O silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. Aquele trecho do diário de sua mãe ecoou em Helena como um sussurro que atravessava o tempo. O amor não é um sentimento. É um campo de força. É o tecido que conecta tudo. As palavras não eram apenas um consolo, eram um mapa. Um mapa que ela, agora, começava a seguir com passos hesitantes, mas firmes. Naquela tarde, enquanto o sol da Golden Hour pintava a sala de uma luz âmbar e poeirenta, Helena sentou-se na velha poltrona de sua mãe. O silêncio da casa não era mais vazio. Era preenchido por uma presença quase tangível, como se o ar itself estivesse guardando segredos que só agora ela conseguia ouvir. Ela pensou na escolha impossível. Não naquela noite no hospital, com os dois meninos no chão de ferro, mas em outra, mais antiga. Uma escolha que não fez com bisturi ou medicina, mas com o coração. Lembrou-se de sua filha, Ana, e de seu filho, Lucas. 2 filhos. 2 vidas. 2 luzes que ela acendeu no mundo. E, por um instante, a pergunta torturadora voltou. E se eu tivesse que escolher um? A dor física, visceral, tomou conta dela. Era uma dor de mãe, a mais antiga e irredutível de todas. Mas, então, a voz do diário ressoou de novo, não como texto, mas como uma verdade encarnada. A dor não era ausência. Era a prova de que o vínculo continua. Helena fechou os olhos. Não para fugir, mas para ver. E, por trás das pálpebras fechadas, a cena se refez. Não o corredor do hospital, mas o quintal de infância. Ela viu a si mesma, uma menina, correndo entre as árvores. E viu sua mãe, jovem, observando-a com um sorriso que era puro campo de força. O amor. Não como um sentimento frágil, mas como a própria estrutura da realidade. O vínculo não se rompia com a morte. Ele apenas mudava de frequência. Um choro silencioso escorreu por suas faces. Não era um choro de tristeza, mas de um alívio tão profundo que doía. Ela estava perdoando a si mesma. Não pela escolha no hospital a que ela continuaria sendo uma ferida aberta, uma cicatriz que definiria sua compaixão, mas por ter duvidado do laço mais poderoso que existia. O laço que sua mãe lhe ensinara, não com palavras, mas com uma vida inteira de percepção silenciosa. Ao se levantar, o mundo parecia levemente diferente. As cores eram as mesmas, os móveis idênticos, mas a textura da experiência havia se alterado. A casa de infância não era mais um túmulo de memórias, mas um ninho de renascimento. E Helena, a médica cética, a plantonista que acreditava apenas no que podia medir, sentiu pela primeira vez que estava medindo o imensurável. Ela caminhou até a janela, colocando a mão no vidro frio. Do lado de fora, o mundo continuava seu ritmo indiferente. Carros passavam, nuvens se moviam. Mas dentro dela, um novo ritmo havia batido. Um compasso mais lento. Mais profundo. A pergunta não era mais: existe vida após a morte? A nova pergunta, que brilhava como um farol, era: como eu vivo agora, sabendo que o amor é o campo que tudo conecta? A resposta não viria de um livro ou de um diagnóstico. Viria do próximo passo. E Helena sabia,
com uma certeza que não precisava de provas, que esse próximo passo a levaria de volta ao mundo que ela conhecera, mas com um olhar completamente novo. Um olhar que já não distinguia entre a ciência e o espírito, entre o corpo e a alma. Um olhar de quem finalmente entendeu que o silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. A maior experiência extraordinária não estava em testemunhar o impossível, mas em permitir que ele a transformasse, para sempre. O que a definia era o que faria a seguir, com essa nova luz a iluminar seu caminho. E o primeiro passo, ela percebeu com uma clareza cristalina, era simplesmente aceitar o presente. Este presente. Aquele momento. E permitir que o amanhã viesse, trazendo consigo a promessa de um propósito renovado. Mas aceitar o presente significava, primeiro, habitar completamente o passado. E o passado de Helena estava ali, empilhado em caixas de papelão no sótão da casa de sua infância. Cada objeto era um fantasma. Um livro de receitas com a letra da mãe. Um estetoscópio antigo, brilhando embaixo da poeira. E então, no fundo de um baú de madeira, ela encontrou algo que não esperava. Um diário. A capa de couro gastia, o nome Mariana gravado em letras douradas. Helena sentou-se no chão de tábuas frias, o diário apertado contra o peito. Com dedos trêmulos, abriu a primeira página. A letra da mãe era inconfundível, mas as palavras. As palavras eram um espelho distorcido da sua própria alma. 12 de setembro. A dúvida é uma sombra que se alonga. Hoje, na emergência, escolhi entre duas vidas. O protocolo dizia um caminho, meu instinto dizia outro. Salvei uma. A outra. A outra foi embora com um olhar que me acompanhará sempre. Será que a medicina é só ciência, ou há algo mais guiando a nossa mão? Helena soltou um ar ofegante. O acidente. Os dois irmãos. A escolha impossível que a havia perseguido por anos. Que a havia empurrado para o ceticismo ferrenho, para a crença de que o universo era apenas matéria fria e acaso cruel. E ali estava, na letra tremula de sua mãe, a mesma ferida. A mesma pergunta. Ela leu adiante, febril. Páginas e páginas de relatos quase idênticos aos seus próprios pensamentos mais secretos. Momentos de silêncio absoluto no hospital, onde a mãe jurava sentir uma presença. Sonhos vívidos com rostos que não conhecia, mas que sentia amar. Uma sensação recorrente de que a vida era um rio, e que o momento da morte não era um muro, mas uma corredeira, uma transição para algo mais vasto. O silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. O diário não era um registro de eventos. Era um mapa de uma jornada espiritual. E no centro dele, um trecho que fez o coração de Helena parar. O amor não é um sentimento. É um campo de força. É o tecido que conecta tudo. Quando perdi meu filho, senti que parte de mim se foi. Mas a dor não era ausência. Era a prova de que o vínculo continuava, em outra forma, em outra dimensão. A alma não se rompe. Ela se expande. Naquele instante, algo se quebrou dentro de Helena. Não a rigidez do ceticismo, mas a rigidez da dor. A culpa que a definia não era uma sentença, mas um sinal. Um sinal de que ela, como sua mãe, estava percebendo algo que a ciência não media. A continuidade. A persistência do amor além do véu da carne. Foi então que a experiência se aprofundou. Enquanto segurava o diário, a luz do sótão pareceu mudar. O ar ficou denso, quente, como se a própria casa respirasse. E no silêncio, Helena ouviu uma voz. Não era um som externo. Era uma vibração que ecoou dentro de sua mente, suave e inconfundível. Era a voz de sua mãe. Minha filha, a dúvida não é o seu inimigo. É a porta. Você sempre soube que havia mais. A medicina é a sua ferramenta, não a sua prisão. Aquele dia, você escolheu com o coração apertado pela ciência, mas guiada por algo maior. Você não errou. Você serviu ao fluxo da vida, da forma que pôde.
As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de um alívio tão profundo que parecia lavar décadas de culpa. A escolha impossível não havia sido um julgamento. Tinha sido um aprendizado. Uma lição sobre os limites da vontade humana e a sabedoria maior que opera por trás dos eventos. A paz que você busca, continuou a voz, agora mais clara, mais presente, não está em ter a resposta. Está em confiar na jornada. Você não está sozinha. Nunca esteve. A presença se dissipou, deixando para trás não um vazio, mas uma plenitude silenciosa. Helena fechou o diário, segurando-o como um tesouro. Ela não tinha todas as respostas. Talvez nunca tivesse. Mas agora, ela tinha algo melhor, o silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. Certeza de que a pergunta era sagrada. Ela desceu do sótão, os passos mais leves. A casa de infância não era mais um mausoléu de memórias tristes, mas um santuário de conexão. O conflito não estava resolvido com uma fórmula lógica, mas dissolvido na aceitação de um mistério amoroso. A doutora Helena, a médica cética, havia se encontrado no meio do caminho entre a ciência e a fé. E o que a definia agora não era a dúvida, mas a coragem de viver com ela, de deixá-la ser o combustível para uma compaixão mais profunda, tanto para com seus pacientes quanto para consigo mesma. O silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. Sol começava a se pôr, banhando a sala em tons de ouro e mel. Helena sentou-se na poltrona de sua mãe, o diário no colo, e fechou os olhos. Não para fugir do mundo, mas para habitá-lo de um jeito novo. Um jeito onde a vida e a morte não são opostos, mas pontos em uma mesma, interminável curva de amor. Amanhã, ela voltaria ao hospital. Mas não como a mesma pessoa. Voltaria como alguém que sabe que, por trás do estetoscópio e dos monitores, existe um campo de força invisível que conecta tudo. E sua maior cura não seria apenas a de corpos, mas a de almas em trânsito. E você, que acompanhou esta jornada, sentiu já essa vibração? Aquele sussurro de que há mais do que os olhos podem ver? Talvez, como Helena, a resposta não esteja em entender tudo, mas em permitir que o mistério nos envolva, nos cure e nos mostre que a vida, em sua essência, é a maior das experiências extraordinárias. Aquele olhar novo não era mais de dúvida. Era de entrega. Helena sentiu que a maior experiência extraordinária não estava em testemunhar o impossível, mas em permitir que ele a transformasse, para sempre. Ela fechou o diário da mãe, não com um estalo de solução, mas com o reconhecimento silencioso de que a cura não era um destino, mas um caminho. Um caminho que começava ali, naquele quarto, naquele presente. O peso da culpa pela escolha entre os dois filhos não desapareceu, mas mudou de forma. Deixou de ser uma âncora para se tornar uma bússola, apontando para a profundidade do seu próprio amor. A dor, como a mãe escrevera, era a prova do vínculo. E o vínculo, ela agora sabia, não se rompia com a morte. Continuava, invisível e forte, como o campo de força que unia tudo. Helena se levantou. O silêncio da casa não era mais vazio, era preenchido por uma presença amena, um amor que não precisava de palavras. Ela não tinha todas as respostas. Talvez nunca tivesse. Mas tinha uma nova pergunta. E se a vida não terminasse, mas apenas mudasse de cor? Se essa história tocou algum lugar em você, talvez seja porque parte de você também sente que há mais entre o céu. O silêncio ao redor tornava cada detalhe mais nítido. E a terra do que imaginamos? Fique com essa pergunta. Ela é o começo de tudo.